Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e no programa de hoje a gente vai falar sobre a Semana Santa. Estamos hoje iniciando a Semana Santa, então é sempre um prazer iniciar a Semana Santa. Estamos vendo ainda a Quaresma e essa Semana Santa maravilhosa que a gente sempre aproveita, porque a igreja oferece um tempo litúrgico maravilhoso para a gente poder viver um momento mais próximo de Deus, né? Isso que é maravilhoso. Então é um tempo de graça, é um tempo de graça, é um tempo da graça, é um tempo de graça. Então a gente faz sempre um programa para falar sobre a Semana Santa, porque muita gente pergunta: nossa, são tantas funções litúrgicas, tantos sinais, tantas celebrações, e quais os significados dessas celebrações? E a gente convidou hoje nada mais, nada menos do que o cura da Catedral de Belém, o Monsenhor Agostinho Cruz, que está aqui conosco nesta noite, que aceitou vir aqui. Tem muitas funções, né? Aqui, Monsenhor Agostinho, boa noite, Monsenhor Agostinho. Obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite de vir aqui ao Janela Aberta. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Theo. Obrigado também à TV Nazaré, essa família, né, que é tão importante para comunicar o Evangelho. É com alegria que estamos aqui hoje compartilhando a experiência da Semana Santa. Tá certo. Olha, Monsenhor Agostinho, ele é vigário, ele é cura da Catedral, ele é vigário-geral da Arquidiocese, junto com o Monsenhor Marcelino, a quem a gente saúda aqui com um grande abraço, um grande beijo, e é coordenador arquidiocesano de pastoral. Tem mais alguma coisa da aula? Não, está de bom tamanho. Nossa, há 12 anos ele foi pároco lá de São João Batista, Nossa Senhora das Graças, lá em Quaraci, não é isso? Isso mesmo. E agora está agora na Catedral, né? Depois de ordenado, eu ordenei em 2010, no final do ano sacerdotal, e aí logo fui designado em 2011, em janeiro, para Quaraci, onde eu fiquei até janeiro deste ano, quando completei 12 anos. Muito bem. Antes de falar da Semana Santa, como é que está sendo essa experiência agora na Catedral, essas mudanças todas na sua vida, Monsenhor? É um grande desafio, porque a gente percebe que há uma mobilidade, as coisas não são estáticas. Eu estive na Catedral como seminarista, depois como diácono, sério? E depois ainda fiquei 6 meses como padre ajudando o cônego Gonçalo. Então, há uma transformação também social que impacta na Catedral. Mesmo sendo um bojo histórico da cidade, o coração da cidade está ali, mas há uma mudança muito grande. E isso é importante, porque já não cheguei na Catedral com nenhuma perspectiva, nenhuma estrutura moldada, né? Cheguei para me adaptar e para poder viver a realidade presente. Muito bem. E nós chegamos na Semana Santa, né? Essa semana é muito rica. Apresente um pouco para nós a importância dessa semana na vida litúrgica da igreja. A Semana Santa, ela abre o seu portal, assim dizendo, com a celebração de ontem do Domingo de Ramos. Sim. Que é a grande entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que vai marcar o início do seu mistério pascal. Então, ontem, em todas as igrejas, não só aqui em Belém, mas em todo o mundo, aclamava Jesus como o rei que veio para redimir seu povo. E as celebrações foram de grande participação. Com certeza, a gente percebe assim, que a adesão das pessoas pode estar até afastada da igreja por um certo período, mas quando chega na Semana Santa, elas são reconduzidas, intimamente falando, para fazer essa experiência do mistério pascal. E ontem foi Domingo de Ramos, e agora começamos então esse desfilar junto com Jesus para esse caminho do Calvário e depois para a ressurreição. Esses 3 dias, ou segunda, terça e quarta-feira, o que o cristão é convidado a pensar nesses 3 dias aqui? Importante essa pergunta, porque geralmente a gente pensa a Semana Santa e joga somente para o tríduo pascal, né? Para quinta, sexta e o sábado santo e o domingo de Páscoa. Mas a segunda-feira é santa, a terça-feira é santa, sim, e a quarta-feira é santa, né? Então, usando a liturgia, ela tem temáticas próprias para se usar para a espiritualidade nesses dias. Por exemplo, falando da Catedral, a Catedral celebra uma Eucaristia na segunda-feira, com toda a sua temática. Ainda acontecem as confissões nesse período, se intensifica. Os mutirões de confissão, né? Que aconteceram essas últimas semanas que aconteceu, né? Em todas as regiões episcopais, os mutirões estão acontecendo nas 2 últimas semanas, né? E na Catedral se intensifica muito na Semana Santa. Há uma procura muito grande de confissão na Catedral durante essa Semana Santa. Na quarta-feira, há um tempo atrás,
ainda com o cônego Gonçalo, foi introduzida uma procissão no período da Semana Santa. Chama-se a procissão da fuga. Da fuga? Da fuga de Nosso Senhor. Não conhecia, né? Não conhecia. Da fuga, não sabia dessa. Fuga de Nosso Senhor. Depois da Eucaristia, é o traslado, bem verdade, é o traslado do Senhor dos Passos, certo, da Catedral até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, sim, que irá sair na sexta-feira para a procissão do encontro. Então, em vez de simplesmente trazer a imagem, como os anos anteriores, quando o Gonçalo preparou uma espiritualidade, todo momento, vem os acólitos, que são os coroinhas, guardas. Hoje já tem um grande fluxo de pessoas que fazem questão de acompanhar essa procissão, com cantos, orações, que sai da Catedral, na quarta-feira, às 19 horas, até a Basílica, onde a guarda da Basílica e demais guardas da região episcopal Santana já ficam aguardando a imagem do Senhor dos Passos. Já é uma primeira procissão, se assim dizendo, a nível de arquidiocese hoje. Já é olha, então a procissão da fuga. Da fuga do Senhor. Da fuga do Senhor, já na quarta-feira, agora, só depois de amanhã, às 19 horas, depois da missa, depois da missa. Depois da missa, há uma pequena espiritualidade, ela vai sair da catedral e vai para a Basílica, então, isso mesmo. Eu não conhecia. Aí a imagem fica na Basílica, sobre a custódia deles, até na sexta-feira de manhã, sim, para a procissão do encontro. E também os textos litúrgicos dessa segunda, terça e quarta já vão preparando, bem para a quinta-feira, para a Semana Santa toda. Porque toda a liturgia ela vai convergindo para chegar nesse ápice, que é o coração da Semana Santa, que é o Tríduo Pascal. É o Tríduo Pascal. É o Tríduo Pascal, que é celebrar 3 ritos ou 3 ações litúrgicas como se fosse uma só. Entendi. Não são 3 dias, são 3 momentos para se viver como se fosse um único dia, né? Da instituição da Eucaristia, com lava-pés, o Senhor que vai para o monte, coisas que a gente vai destrinchando ao longo do programa aqui. Muito bem, então chegamos na quinta-feira, vamos começar a quinta-feira. O que é que acontece? Acontecem muitas celebrações na quinta-feira. Vamos na quinta-feira santa, o que é que acontece na quinta-feira? A quinta-feira santa já é marcada pela chamada Missa da Unidade ou Missa dos Santos Óleos, né? A Missa Crismal, que vai nos recordar a instituição também da Eucaristia, onde o bispo, ao redor do seu presbitério, com o seu presbitério todo, irão fazer a renovação das suas promessas sacerdotais. Isso já pela parte da manhã. De manhã. Né? Sempre de manhã, em todas as dioceses do mundo inteiro, sempre na catedral, o bispo reúne o seu presbitério, junto com todo o povo de Deus, para fazer essa renovação. Por quê? Porque na quinta-feira há esses 2 momentos de instituição de sacramento. O sacramento da Eucaristia e automaticamente o sacramento do sacerdócio. Entendi. Fazer isto em memória de mim, sim, já é o mandato sacerdotal para que se perpetue a sua presença eucarística no meio da igreja. Certo. Então, antecede essa missa crismal na catedral, nesta quinta-feira. A missa crismal é 8 horas. Às 7 da manhã, reza-se o ofício. Sim. Ofício pelo cabido metropolitano, que são os cônegos, totalmente solenes. Na catedral, eles vão rezar o ofício, certo, para fazer a abertura dessa solenidade. E nesta missa, o que acontece nesta missa do crismal? A missa crismal, a renovação do sacerdócio e depois a bênção dos santos óleos, que nós chamamos, né? São os óleos que serão usados para ministrar os sacramentos durante todo o ano litúrgico da igreja. O óleo do batismo, o óleo do crisma e o óleo dos catecúmenos, né? Então, do óleo dos enfermos. Então, são esses 3 óleos que são preparados e abençoados pelo bispo. E dali, eles são distribuídos para as paróquias. As regiões episcopais, no caso aqui. Isso. Cada representante da região episcopal... Na cerimônia, o bispo entrega só para os vigários episcopais. Os vigários. Mas depois da cerimônia, todos os padres retiram os óleos, que a sugestão do arcebispo é que eles apresentem na missa da tarde ou da noite, da missa da ceia do Senhor. Muito bem. E você sabe que aqui na Fundação Nazaré, TV Nazaré, o rádio também, nossa fundação toda transmite tudo para você. Todas essas transmissões são feitas detalhadamente, comentadas também, para que você não perca nada. É uma celebração muito importante essa sensação de unidade da igreja, né?
de se sentir igreja, muito importante para o clero, né? É porque o bispo ele é a cabeça da igreja local, né? Uhum. É a cabeça local. E os padres não podem exercer o ministério sacerdotal se não estiver unido ao bispo. Sim. E como o nosso Senhor mesmo faz essa implicância no seu mandato da instituição da Eucaristia, fazer-se memória de mim, nós recebemos dos sucessores dos apóstolos, que são o bispo. Por isso, os padres têm que estar juntos, os diáconos vão estar juntos, em função da Eucaristia. E conta com a presença da comunidade, como igreja como todos, religiosos, leigos e todos mais presentes, né? Essa missa a gente chama missa crismal, missa Santo Isório, logo pela manhã. Uhum. E depois, aqui tem, né, você está falando do pontifical dos Santos Óleos, a renovação das promessas sacerdotais, e mais à tarde, né, tem a missa da ceia do Senhor. Isso. Qual é a importância da missa da ceia do Senhor? Como falaram no início, o tríduo é um único acontecimento, Sim. né? É o mistério da paixão, morte e ressurreição. Então ali é aquele momento derradeiro, onde Jesus reúne os seus discípulos e vai dizer: desejei ardentemente comer essa ceia convosco, né? É o grande momento esperado, que vai culminar na crucificação, né? Então, da ceia do Senhor, o Cordeiro vai se apresentar depois na cruz. Então, a missa da ceia do Senhor, também chamada de lava-pés, né? Então, é a instituição da Eucaristia, é a sua presença viva e real no meio de nós para sempre, né? Até a sua vinda definitiva. E a missa da ceia do Senhor, ela traz essa marca do serviço também. Não é só uma instituição da Eucaristia, mas também colocar a Eucaristia como serviço. Por isso, o lava-pés, né? O mandato do Senhor, fazer como ele ensinou, né? A entrega, mostrar que é todo o aniquilamento, todo o rebaixamento, ele, Filho de Deus, todo glorioso, ele eterno, se rebaixa a nossa condição humana para poder nos tirar da sujeira do pecado, né? Uhum. E aí todas as paróquias, todos os padres irão celebrar a missa da ceia do Senhor, a missa lava-pés, com esse gesto muito bonito e significativo, que não é um teatro, né, diga-se de passagem, mas é a memória viva deste acontecimento, né? É importante também valorizar a questão litúrgica, né? Da liturgia, da Eucaristia. Inclusive, o Papa Francisco escreveu uma carta chamada Desiderio Desideravi, fala sobre a questão da liturgia, para acho que valorizar, que os cristãos leiam, né? E isso tudo é importante, da Eucaristia. Porque tudo isso, padre. Pode prestar atenção que quando chega na Semana Santa, os cantos nos envolvem, né? Porque são cantos próprios. Sim. Tem que se cantar os cantos próprios, viver a liturgia própria de cada momento, porque ela é que marca o compasso da nossa vida de igreja. E depois celebrada a missa da ceia do Senhor, ela não tem bênção final, né? Ela tem a exposição das sagradas reservas. Toda aquela Eucaristia que foi consagrada na missa da ceia do Senhor, ela vai depois ser trasladada para um lugar fora da igreja, seja num salão, seja numa outra sacristia. Sim. Ali ela vai ficar num ambiente preparado. A igreja recomenda que seja um ambiente sóbrio também e de dignidade para se guardar as sagradas reservas. Porque o que é que vai acontecer naquele momento? Aquele momento é o momento que que Judas saiu da ceia, Jesus também saiu da ceia e ele foi para o Getsêmani. É o momento de acompanhar Jesus na sua solidão, no seu silêncio. É um momento orante da igreja ainda, né? Quer dizer, a gente celebra uma Eucaristia festiva, que é a quinta-feira do Lava-Pés, ela é festiva, ela é muito bonita essa liturgia, mas depois nós vamos entrando já nesse recolhimento de estar a sós com o Senhor, de vigiar com o Senhor, né? Que é a nossa vida cristã. Muito bem, estou conversando aqui com o cura da Catedral de Belém, o Monsenhor Agostinho Cruz, que está nos explicando um pouco mais sobre as funções litúrgicas da Semana Santa, falando sobre a Semana Santa. Muita coisa ainda para a gente conversar. Está gostando? Então não sai daí. A gente vai voltar daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Semana Santa. Estamos na Semana Santa, cheios do Espírito Santo, né? Com certeza, né? Com uma alma cheia, tentando viver, né? Sendo atravessados pela graça de Deus, né? Que maravilha, Semana Santa, quando chega, a gente fica flutuando, né?
pensando, olhando, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus. Estamos recebendo aqui o Monsenhor Agostinho Cruz, que é o cura da Catedral de Belém. A Catedral tem uma programação especial, né, da Semana Santa, que todos vocês conhecem. O coral canta lá, né? Canta. É a Igreja Mãe, né? A Igreja Mãe presidida pelo arcebispo, né? Ele é o pároco, né? Ele é o pároco da catedral, né? É verdade. Então ele preside as funções litúrgicas mais importantes da catedral. É verdade. E nós transmitimos tudo daqui da TV Nazaré. Você não perde nada aqui pela TV Nazaré, sempre tudo muito solene, muito bonito, muita meditação. E falamos no bloco anterior sobre o Domingo de Ramos, esses 3 dias que estamos vivendo, segunda, terça e quarta. Falamos sobre a Quinta-feira Santa, estamos sobre o Tríduo Pascal, esses 3 dias para viver esse mistério só, esse um dia desse grande, esse Tríduo Pascal, né? Esse um dia só da Paixão, Morte e Ressurreição. Chegamos na Sexta-feira Santa, que é cheio de procissões, né? Falamos que a catedral tem uma procissão na quarta-feira, que é a procissão da fuga, né? Que pode, muita gente, Jesus não fugiu, não estava fugindo, né? Isso mesmo. Repita para não ter. O que é essa procissão da fuga? Para não dar a sensação que Jesus estava fugindo. Alguém pode em casa entender. A gente nem pode falar diretamente de fuga, porque ele não abandona o projeto do Pai, né? Ele, pelo contrário, ele vai como um cordeiro ao matadouro, né? Ele se entrega na obediência. Mas a fuga é justamente porque tem pressa de cumprir, é como se fosse uma agilidade. Entendi. Ele tem agilidade, né? Então, o cônego Gonçalo, quando ele pensou nesse traslado para que a imagem não fosse simplesmente sai da catedral assim sem nenhuma perspectiva nenhuma, de nenhum acompanhamento e chega na basílica, não, ele preferiu dar uma importância. Então, como Jesus tivesse pressa, então ele está fugindo com pressa de ir para poder cumprir a sua sina, que é o mistério da paixão, né? Certo. E na sexta-feira é dia de jejum e abstinência, não é? Jejum e abstinência, né? Porque na sexta-feira é o grande sacrifício, né? É o grande momento, é a consumação. É a consumação. É o dia onde até quem não queira mesmo sente na alma a dor desse dia, né? É um dor de muita paixão a sexta-feira. E ela começa, para nós, como igreja, logo de manhã. Tem algumas tradições aqui em Belém também, né? A principal é a procissão do encontro, logo pela manhã, né? Em todas as paróquias, praticamente, existe a procissão do encontro, a semelhança do que se acontece tradicionalmente aqui em Belém, que culmina com um sermão. Aqui em Belém, a procissão do encontro, o Senhor do Espaço, que chegou na Basílica na quarta-feira, ele será trasladado, conduzido para encontrar com sua mãe Maria Santíssima na procissão do encontro. Maria sai a imagem de Nossa Senhora das Dores sai da catedral e a Senhor do Espaço sai da Basílica Santuário. E vão ter o seu ápice, as pessoas geralmente elas acompanham meditando as estações da Via Sacra, aproveitando esse passos com o Senhor, vamos meditar na Via Sacra, até chegar a fazer aquele solene encontro entre mãe e filho a caminho do Calvário. E Belém tem essa tradição bonita de que esse momento ele é coroado por uma incisiva, por uma forte pregação de um dos sacerdotes que são convidados, né? Certo. Este ano, quem irá pregar o sermão do encontro será o padre João Paulo Dantas, que é professor e também hoje ele é o reitor da Igreja Nossa Senhora das Mercês, aonde termina o encontro da procissão, a procissão do encontro. Certo. E essas procissões são muito concorridas. Hoje Belém para em função disso. Para, né? Em função disso. É verdade. Como eu falei, mesmo que Belém tenha essa tradição forte, ao centro de Belém, todos esses bairros mais aqui da cidade mesmo, eles acorrem para essa procissão. Já pela distância dos bairros como Coraci, distrito de Coraci, Nanideu, Marituba, essas paróquias já fazem a sua própria procissão do encontro. Quer dizer, quando o senhor estava em Coraci, o senhor providenciava lá em Coraci essa procissão? Toda a paróquia tem a procissão do encontro. Toda a paróquia, né? Eu digo, sabe, Theo, diácono, que
A Semana Santa é a grande catequese de um pároco na sua paróquia. Olha que bonito. É a grande catequese, porque é o tempo que ele tira para escutar mais a confissão. E quando ele escuta mais a confissão, ele sabe quais são as feridas das suas ovelhas. Claro. Ele pode tratar melhor. Claro. Pode acolhê-las melhor, tratá-las melhor. E depois o próprio período quaresmal vivido, ele é um grande retiro, que dá para ser usado com várias catequeses, vários retiros, várias vias sacras, né? E aí, os pais aproveitam, então, todos os momentos para serem vividos nas suas paróquias também. Já que Belém tem a opção do encontro, e nessas paróquias mais distantes também os padres providenciam. Às vezes até chamam outro padre vizinho, de paróquia vizinha, para pregar o encontro para eles. É bem interessante. Começa às 7 horas. Né? 7 horas. 7 horas, né? E o sermão do encontro está previsto aqui na nossa programação a acontecer pelas 10 horas da manhã. Isso em torno das 10 horas, que sabe que a procissão pode atrasar um pouquinho. Em torno das 10, 10h15, ocorre o sermão do encontro lá na igreja das Mercês. Permita-me dizer, e nesse período que acontece o sermão, as igrejas estão abertas. As igrejas abrem cedo na sexta-feira, mesmo que não tenha função litúrgica naqueles momentos, mas as igrejas estão abertas para o recolhimento e a oração dos fiéis. Capuchinho, Basílica, todas as igrejas elas se abrem. Porque ainda muita gente tem o costume de ir em 7 igrejas. Tem isso aí também. Nessa época, assim, que os avós, os pais tinham, vamos em 7 igrejas, tem que visitar 7 igrejas, rezar, fazer ir nas partículas ainda. Nas Sagradas Reservas. As Sagradas Reservas. Que a igreja pede que vá até meio-dia, até meia-noite, só que devido a essa procura, ela fica mais discreta, sem muito canto, mas ela fica lá à exposição, porque as pessoas vão também na sexta-feira ainda ao Getsemane encontrar com o Senhor. Encontrar com o Senhor. É um dia de silêncio. Silêncio e oração. Um dia de silêncio. E meio-dia o sermão das 7 palavras também. São as 7 palavras. É um sermão famoso, né, que a gente já tive essa gratidão de pregar o sermão. O senhor já pregou o sermão? Em 2017 eu preguei o sermão. Quanto tempo leva para preparar um sermão desses? Como é que é, padre? Acho que conta esse bastidor para nós. É muito sofrido. Pregar o sermão das 7 palavras é muito sofrido, porque você cria você tem que viver a espiritualidade daquelas palavras, tem que pensar para quem é que você vai pregar, né? Sem muitas teologias. Eu acreditei assim, né? Vem com a fundamentação, mas você tem que falar mais de coração para coração com as pessoas, para que elas possam viver aquela experiência das últimas palavras. Eu levei praticamente todo o período, mais de 2 meses, praticamente, quando o bispo me deu até a preparar bem o sermão das 7 palavras. Uns 2 meses. Aí conversa com o sacerdote, reza daqui, tira uns dias de retiro para meditar, porque ela exige muito de você. Com certeza, foi muito bonita a sua pregação, te transmitiu tudo aqui. Sim, a televisão também transmite lá no Colégio Santo Antônio, né? Capela do Colégio Santo Antônio. Capela do Colégio Santo Antônio. Esse ano será proferido pelo Padre Francisco, da Basílica de Nazaré, ele que irá proferir. E também conta com a junção do coro do Carlos Gomes, também com a Escola Cantorum. Há uma junção desses artistas que embelezam mais o sermão com seu canto lírico, canto sacro, né? É Belém e outras capitais que fazem, não é todo lugar que tem esse sermão, não é todo né? As mais tradicionais, né? Minas principalmente, né? As igrejas de Minas, elas têm muito esse sermão. E outros sermões também. Minas já tem mais sermões ainda que Belém. Muito bem. E a ação litúrgica da Paixão do Senhor na Catedral vai ser às 17 horas, eu tenho aqui. Isso. Em outras igrejas, lá na minha paróquia, nos Capuchinhos, é às 15 horas. Mas o que é essa ação litúrgica da Paixão do Senhor? A ação litúrgica é porque nós não temos a Eucaristia, que foi celebrada na quinta-feira, porque o Senhor está morto, né? Vamos celebrar a paixão, a morte, né? Então não se tem o sacrifício. Então é uma ação litúrgica para memorar mesmo a vivência do mistério da cruz. Para São João Evangelista, a cruz ela não é só um lugar de escândalo, mas ela é o lugar da glória. Então ali nós vamos voltar para a cruz. É o centro, é o lugar principal onde vai acontecer o sacrifício do Cordeiro, vai ser imolado. Então a ação litúrgica da Paixão do Senhor na sexta-feira é justamente essa kênose, né, que a gente fala na teologia, esse esvaziamento de Cristo total. O Deus que se humanou se esvazia para que o homem possa se divinizar. É no alto da cruz. E é daí que nós vamos, no alto da cruz, vamos ter as 7 palavras, todas proferidas por Jesus, recolhidas pelos evangelistas. Nessa ação litúrgica,
É muito bonito a ação litúrgica, porque aquele que preside, seja o bispo na catedral, seja os padres nas paróquias, eles entram em silêncio. 3 horas da tarde, 5 ou 17 horas, né? Eles entram em silêncio. Em silêncio, a igreja cheia, lotadas, mas perpetua aquele silêncio. Eles chegam, se prostram diante do altar que está desnudo, porque não tem sacrifício, então o altar está desnudo, né? É um gesto de uma grandeza fenomenal. Esse gesto de se prostrar, se esvaziar totalmente, né, para celebrar essa ação litúrgica. Se eu falar da ação litúrgica, porque muita gente, o telespectador pode perguntar, então não tem missa, não tem missa, não tem missa. É o único dia que a igreja não tem Eucaristia, é na sexta-feira, missa. Ela distribui a Sagrada Comunhão, que são as reservas da Quinta-feira Santa, mas ela não tem missa. E depois da ação litúrgica, em muitos lugares tem a procissão do Senhor Morto, né? Isso. Na catedral vai ter? Tem a catedral, ela tem suas peculiaridades também, assim como as outras paróquias têm a procissão do Senhor Morto, a catedral tem. Dom Alberto introduziu, eu não estou certo se é há 2, 3 anos, até antes da pandemia, ele introduziu um outro sermão. Já tínhamos o sermão do encontro de manhã, o sermão das 7 palavras, e após a ação litúrgica, ele introduziu o sermão do descendimento da cruz, né? Depois de toda a ação litúrgica, ele foi até o primeiro pregador. Se eu não me engano, foi Dom Alberto o primeiro pregador do sermão aqui, porque já acontece em Minas Gerais, né? O descendimento da cruz, gente. O pregador faz uma prédica de 20 minutos no máximo, mas bem solene, aí vão tirando a coroa de espinho, vão tirando o letreiro, vão baixando um braço da cruz, vão baixando o outro braço, até descer o corpo total de Nosso Senhor. Ai, que bonito, eu não conhecia esse sermão. Vou sugerir lá na minha paróquia. Isso, a catedral já tem esse momento importante também. E depois desse momento é que acontece, então, a procissão do Senhor Morto. A procissão do Senhor Morto, olha só, que bonito. Então, é muito bonito. É a hora que entrega-se Jesus para sua mãe, né? Desce da cruz e entrega, né? Aí eu só consigo ver nessa imagem aquela cena da Pietà, né? Que é a imagem, né? Ai, Padre. Aquele corpo entregue à sua mãe, aquele corpo que ela gerou, agora volta para ela, né? Como sacrifício, né? É verdade, é bonito, é um espetáculo, A gente só de falar, a gente está vivendo, a gente já fica nessa segunda-feira só para saboreando, fica, meu Deus do céu, quanta graça. Por isso que eu digo, uma semana de graça e uma semana da graça, para a gente só viver e pedir a Deus, né, que a gente possa agradecer. A gente vai para o nosso apoio cultural e vai continuar falando ainda, que temos ainda o Sábado Santo, né, o Domingo de Páscoa, temos um bloco, não tem que correr, o diretor está falando aqui, mas muita coisa, tá bom? TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o Monsenhor Agostinho Cruz, que é cura da Catedral de Belém, que está explanando para nós a bela Semana Santa, né, com as funções da Semana Santa, todas as funções litúrgicas, e a gente, assim, tudo para a gente ficar bem preparado, conhecer, e você que que é das equipes de liturgia, preparar bem. Que é importante que preparar bem, né? Ali, do Semana Santa não tem justificativo de fazer feio, né? Não tem. O Papa Bento XVI ele define a Semana Santa como a grande semana, a maior semana. Ele chama a maior semana, né? Assim ele definia. Então, porque ali está o coração da igreja. É da onde do mistério pascal que vai destrinchar e vai espairar para todo o ano litúrgico aquilo que nós vamos viver. Se é para cantar, canta na Semana Santa. Tem que cantar bem, né? É para cantar bem, se é para ler bem. A Sacro Santo Concílio fala sobre isso na sua exortação, seu documento, né? Cada um na liturgia faça bem feito aquilo que lhe compete, só isso. Quem canta, se afine, né? Quem lê, imposta a voz, faz uma boa dicção,
Quem vai ler, põe uma bonita veste, Exatamente, né? É dignidade, a liturgia precisa de dignidade. Não pode ensaiar na Semana Santa. Não. A gente fala, aquela pessoa não sabe ler, coloca na... Não, na Semana Santa, na verdade, nem Na no catedral dia. tem muito ensaio, leitores, coroinhas, coral, todo mundo ensaia bastante. Na hora de fazer, tem que fazer as pessoas que sabem fazer, né? Isso. Para não ficar passando vergonha. Esquecemos de falar, muitas vezes na sexta-feira, né? Nas sextas-feiras, eu durante a Semana Santa, eu não sei quando é aqui na catedral, quando foi, se foi, muitos jovens encenam a paixão de Cristo. Quando é que foi lá na catedral? Foi na última sexta-feira que antecedeu o Domingo de Ramos. Ah, então foi semana passada. Foi. Ah, tá. É bom também os grupos de teatro, né? Eu, quando era garoto, eu sou garoto, mas assim, nos anos 80 fiz muita Via Sacra. Mas em muitas paróquias ainda fazem encenação durante a Sexta-feira Santa. Ou seja, depois da ação litúrgica, ou até durante pela parte da manhã. Pela parte da manhã legal. Aproveite, né? Você que é jovem. Então, temos o Sábado Santo e o Domingo. E o Sábado Santo, como é? O sábado é um dia de silêncio, né? Ele continua o silêncio da morte de Cristo, só vai ser rompido pelo Aleluia. Quando nós éramos mais novos, né? Aí o silêncio era total, né? Aí da gente se ligasse uma televisão, algo assim parecido, né? Era silêncio total. Que era aquela história. Cristo está morto, né? Foi isso que a gente aprendeu. Então, é o silêncio do sepulcro. É um silêncio de vigília. É um silêncio de expectativa. De esperar que se rompa esse silêncio com um grande grito do aleluia. E que o Senhor está vivo, né? Então, o sábado é todo... As igrejas estão fechadas e preparadas agora para poder receber a grande celebração. A maior de todas as celebrações, que é a Vigília Pascal. Muito bem. E depois, aí, aqui no sábado, a vigília de Páscoa às 20 horas aqui, né? Às 20 horas na catedral. Algumas paróquias fazem mais cedo, por causa da questão de segurança dos fiéis, né? Para não voltar tarde, que é uma celebração mais longa, né? Uma celebração de pelo menos 2 horas. 2 horas. Pelo menos 2 horas, porque são 7 leituras, com 7 salmos, epístola. Bênção de fogo, anúncio pascal, bênção da água batismal, renovação das promessas, e traz uma vela e às vezes ainda tem o batismo. Tem os batismos, a iniciação cristã, batismo e crisma de adultos, nesse dia também acontece. Né? Nesse dia, quer dizer, a vigília pascal, né? É uma celebração, a vigília das vigílias, né? É uma celebração maravilhosa e que deve ser bem celebrada. E ela começa lá fora da frente da igreja, né? Que é com a bênção do fogo, né? Que chama-se de perdeneira, tirada da pedra, né? Por quê? O Cristo que sai do sepulcro. Da pedra do sepulcro, né? Aquela pedra que fechou o sepulcro, sai essa grande luz, que é o Cristo que é o Círio Pascal agora, que vai ser aceso, né? Por isso que essa simbologia do fogo na porta dali para entrar, né? Tirar da pedra. E o Círio Pascal, fale um pouquinho da importância do Círio Pascal. Justamente isso, o Círio Pascal é Cristo, luz do mundo. O mundo entrou em trevas depois da morte de Cristo, né? A gente vai ler nos Evangelhos, vai falar sobre isso, que pairou a escuridão sobre a terra de novo depois da morte. Então, quando ele tira esse fogo da pedra que foi preparado, é justamente isso, ele saiu do sepulcro, a luz que dissipou as trevas, né? A pedra, como diz uma canção, a pedra que selava o sepulcro não conseguiu reter o autor da vida. A luz se tornou maior que as trevas. Então, o Círio Pascal é o Cristo ressuscitado em nosso meio. Não é uma vela qualquer, é uma vela que vai ser abençoada, ela vai trazer o ano corrente, vai trazer o número do ano presente também, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, né? E aí, acendendo isso aí, é a vela que vai perdurar durante o ano inteiro, presente na vida da igreja. Muito bem. É uma celebração que realmente é muito concorrida, a bênção da água também, né? Do batismo. Então, é uma celebração que muitas leituras, muito solene. Na verdade, deve se viver com muita solenidade, muita abertura. O exulte, né? O exulte também. Os ministros entram, os sacerdotes, diáconos entram todos no escuro, a igreja vai se... A única luz que tem é a luz do Círio Pascal. É dela que vai se acendendo todas as luzes dos fiéis. Para lembrar que Cristo, a luz do mundo, ele ilumina todos, né? Ele vai dissipando. Então, quando chega no presbitério, a igreja está toda iluminada, porque ele já iluminou. Aí se acende as luzes e vai se entoar o grande exulte, né? Exulte o céu e a terra com os anjos triunfantes, cantando a glória de Deus. Vai cantar a história da salvação para a gente, né?
desde Adão até o Cristo ressuscitado. Muito bem, então Sábado Santo aí está uma celebração maravilhosa, que toda a paróquia vai viver isso, todo mundo deve viver esse Sábado Santo com muita alegria. E nós chegamos então no domingo de Páscoa, né? Fale sobre o domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa é o eco daquela noite de ressurreição, né? Depois que a gente proclama a noite de alegria verdadeira, que uniu o céu e a terra inteira. Esse é do exúltio ainda do Sábado Santo, né? Então é uma noite é um dia que vai se prolongar, esse aleluia, esse brado de vitória do Cristo que vence a morte vai se perpetuar. E vai ecoar no domingo de Páscoa. Nós vamos começar a ouvir as leituras que vão dizer respeito a este acontecimento. As mulheres que vão de madrugada ao sepulcro, enquanto o sepulcro vazio, Madalena, é um destrinchar de acontecimentos maravilhosos da ressurreição. Uhum. Então, aí se dá abertura para que nós chamamos de oitava da Páscoa, né? Desse domingo até o segundo domingo, que é o domingo da misericórdia hoje também, é chamada oitava da Páscoa. Ou seja, a igreja não vai poupar esforços para saltar a sua voz numa grande alegria num canto único. 8 dias como se fosse um só. Sim. Eu falara no início que o tríduo pascal são os 3 dias como se fosse um só do acontecimento pascal. E agora da Páscoa dura 8 dias, para mostrar que não é uma alegria qualquer, não é uma alegria passageira, né? Que ela é contínua na vida das pessoas. As pessoas vêm à missa, vão para casa, mas a alegria da Páscoa continua ecoando nos corações. Uhum. E as cores litúrgicas nesse dia? Na quinta-feira, qual é a cor litúrgica? É branco, na quinta-feira é branco, por causa da instituição da Eucaristia. Certo. Aí depois, na sexta-feira é o vermelho, a paixão do Senhor, certo. E voltamos para o branco da Páscoa. Branco, amarelo ou dourados, são nesses tons festivos de agora, né? E vai durar até o Pentecostes, são 50 dias agora. Até o Pentecostes, e pode colocar flor, pode... Agora é a hora da exultação da festa, né? Não podemos poupar agora a beleza do rito, né, o ornamento, o canto, o incenso, né, tudo isso vai convergir para mostrar que aquele silêncio que ficou guardado no coração durante toda a quaresma, que não podia se cantar o aleluia, agora é um brado de vitória. Aquela abstinência que você fez durante a quaresma, se privando de um jejum, da abstinência de carne, agora você vai para o cordeiro, vai para a ceia, já algo mais festivo, né? A gente até recomenda às famílias que procurem priorizar o domingo como o almoço de Páscoa, né? O almoço pascal, reunir a família, a semelhança do Natal. Como se faz no Natal a ceia de Natal, faz a ceia da Páscoa. Não dá para fazer muitas vezes no sábado santo, porque já termina tarde, mas que no domingo seja um domingo de Páscoa, seja um dia de alegria, um dia da família, dia da né? família, Família que reúne o dia da o família. Senhor. Na catedral, aí tem 2 peculiaridades agora da catedral. Diga. No sábado santo, não termina com a bênção final do arcebispo na igreja praticamente. Ah, não? O arcebispo ainda faz uma procissão, a procissão do ressuscitado. Ah, tem uma procissão, eu estou vendo aqui, procissão do ressuscitado, é verdade. Tem, então a procissão do ressuscitado, o que é? Em vez de sair com a imagem de Jesus ressuscitado, quem é o ressuscitado que está no nosso meio? Jesus Eucarístico. Ele está presente no nosso meio da forma eucarística. Certo. Então se coloca numa custódia digna, e aí se faz a procissão. Na catedral se faz a procissão em torno da Praça Frei Caetano Brandão. Todos os fiéis com as suas velas acompanham o arcebispo nessa procissão da ressurreição. Sim. Como dizer assim, saindo da igreja, nossa missão é essa, iluminar o mundo e fazer com que todos, mesmo que estejam dormindo espiritualmente, fisicamente, entendam que Cristo está vivo entre nós, ilumina. No domingo, a procissão na catedral ela acontece de novo. Tem uma procissão do ressuscitado, depois da missa solene das 19 horas. Isso mesmo. Aí já o cura da Sé que já faz, porque o arcebispo não prediça a missa, aí o cura da Sé que faz essa procissão. Muito bem. Eu estou vendo que aqui, no domingo de Páscoa, tem um batismo solene, 10 horas. Tem um batismo que não é feito batizado, né? O batismo na vigília. Na vigília pascal, o batismo é para os adultos. Não se batiza criança na vigília pascal, a preferência é para adultos, como era feito na igreja primitiva. Sim. E esse aí é o batismo solene para as crianças. Aproveitando já a água que foi abençoada pelo bispo na vigília pascal, que vai ser usada para batizar as crianças solenemente. Não que os outros batismos não sejam, mas esse vai dar mais importância porque é um batismo na Páscoa, né? Entendi.
Então, na verdade, é todo um preparo, já está todo mundo preparado para esse batismo. Para esse batismo. Aí vem todo mundo já Isso mesmo. Nessa preparação. E depois dessa pós-Páscoa, é a Vigília Pascal, né? Vigília Pascal. É a Vigília Pascal e depois a Oitava da Páscoa. Na Oitava da Páscoa, os textos vão falar sobre o quê? Sobre os acontecimentos da ressurreição. São os vários relatos das testemunhas. Discípulo de Emaús, Maria Madalena, ele que aparece aos discípulos na beira do mar da Galileia, na pesca milagrosa, e assim ele vai assim, Tomé, o Tomé que é chamado de incrédulo, mas de incrédulo não tem nada, ele que nos provoca uma fé mais consistente e verdadeira, né? Que é uma fé palpável também. Então são esses acontecimentos que vão nortear e vão culminar com o segundo domingo de Páscoa, que fecha a oitava, que é o Domingo da Misericórdia. Que em Belém também tem uma grande festa que culmina na Catedral. A festa da Misericórdia culmina na Catedral, a procissão. Vai ter missa, qual é? Pode dizer. Eu só sei que é a chegada lá, não sei de onde é que sairá esse ano, ainda não chegou a dar informação direito aí, né? Mas a chegada na missa, geralmente das 9 para 10 horas, a missa solene da procissão, da Misericórdia. Muito bem, estou aqui com o Monsenhor Agostinho Cruz, que é o cura da Catedral de Belém, que falou no programa de hoje sobre a Semana Santa. Quem quiser ir na Catedral esses dias, é o senhor Padre Red que está lá, não é isso? Pode procurar vocês para confissões, porque confissões está todo... O senhor está com algum auxílio lá de padres? Sim. Então são vocês dois? Temos nós dois, mas de vez em quando tem padres que aparecem lá também na Catedral, nos dão suporte, né? A Catedral ela fica aberta a partir das 8 horas da manhã, normalmente, né? Normalmente 8 horas da manhã, só fecha no final do dia mesmo, a partir das 8 horas, 9 horas, depende da função litúrgica. 8, 9 horas ela fecha, né? Então ela está aberta aos turistas, também às pessoas que querem um lugar no coração da cidade mais silencioso, mais recolhido. O Santíssimo Sacramento tem costume não só na Semana Santa, mas de ficar durante a semana exposto lá também com as pessoas em adoração. É um processo de acolhida. É a igreja mãe que abre, está sempre aberta. Muito bem. Monsenhor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Desejar sucesso nessa sua nova missão, né, de cura, de vigário-geral da Arquidiocese, de coordenador arquidiocesano de pastoral. Feliz Semana Santa para todos nós, para o senhor também. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Essa alegria da Semana Santa é o renovo da fé. Quero agradecer à Fundação Nazaré, ao Diácono Theo, a oportunidade de dizer para vocês que a Catedral, como Igreja Mãe, assim como todas as nossas paróquias, estão de portas abertas para que você possa rezar e viver essa experiência maravilhosa do mistério pascal de Cristo, que é o centro da nossa fé. Certo. Vou pedir que o senhor me dê uma bênção, vou me despedir. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Vamos receber uma bênção aqui do nosso Monsenhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz Semana Santa a todos.